Eu sou o Dr. Zé Bento. E eu sou o Fernando Rocha. Hoje nós vamos falar sobre o papilomavírus humano. Sabe o que é isso? É o HPV. Aqui no Tudo Bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porque vamos falar sobre o HPV, o papilomavírus. Que bicho é esse? Vamos entender que bicho é esse. E agora, e por que é tão importante? Porque as pessoas vão na internet, vão saber o que é o HPV, e aí eles vão ver que está ligado ao câncer do colo do útero, mas não quer dizer que quem tem HPV vai ter câncer do colo, mas não interessa, aí você já está preocupado. É terrível. Por isso que eu sempre gosto de dizer que informação é remédio, e hoje a gente tem doses generosas desse remédio chamado informação. Quem está conosco, doutora Renata Moedin, na França, Moedin, e aqui, nossa querida doutora Renata. Obrigada pelo convite. Vamos esclarecer isso aí, né? Exatamente. A doutora Renata faz um trabalho maravilhoso lá com a gente na Avenida Brasil, na clínica da Avenida Brasil, e ela que é a chefe da colposcopia, vulvoscopia, e é uma das pessoas que mais entendem de papilomavírus, de HPV em São Paulo. Então, o que é o HPV? Na verdade, o HPV nada mais é do que um vírus sexualmente transmissível, onde a gente tem dois tipos, o de alto risco e o de baixo risco. O de baixo risco ele é responsável pelas verrugas genitais e a paciente não vai ter geralmente nada, só as lesões. E o de alto risco ele pode vir um dia a desenvolver alguma lesão mais séria como câncer. Dentre esses dois tipos, alto e baixo risco, nós nos preocupamos geralmente com os de alto risco, porque sim, eles são capazes, eles são oncogênicos, eles são capazes de causar alguma lesão. Mas o que é importante as pessoas que estão assistindo, as pacientes saberem, exatamente isso que o senhor falou. Nem todo mundo que tem o HPV vai ter o câncer. Muito pelo contrário, a incidência é super baixa. Menos de 1% das pacientes que têm vão desenvolver uma lesão ou precursora ou uma lesão oncogênica propriamente dita. E tem sintoma? Na mulher, difícil, porque a mulher tem uma anatomia mais preservada, né, mais interna. Então, quando não tem a lesão verrucosa, que são as famosas verruguinhas, ela às vezes não sente nada. Mas, por exemplo, num caso mais avançado dessas lesões precursoras, ela pode ter sinusorragia, que é o sangramento durante ou após o ato sexual. Algumas mulheres relatam que elas podem ter também dor durante a relação. Então, são esses sintomas. Como não é muito rico em sintomas, o que a gente preconiza é sempre fazer o Papa Nicolau com a captura híbrida para o HPV e aí sim, se positivo, avançar na investigação com a colposcopia, com a vulvoscopia, para ver se de fato tem uma lesão. Agora, os homens estão envolvidos nisso também, né? Quando a gente fala do EST, um assunto de alerta para as mulheres, mas qual é a questão relacionada aos homens? Também podem ter o HPV? Sim, eles têm, mas de forma menos evidente, porque de uma forma geral os homens têm imunidade muito melhor que as mulheres. E como o HPV está muito relacionado à imunidade, muitas vezes eles chegam a fazer a captura híbrida para o HPV, mas como a carga viral deles é muito baixa, porque a imunidade é muito alta, muitas vezes vem como indetectável no exame. Então isso é uma coisa até difícil de a gente explicar às vezes no dia a dia do consultório. Ele tem, mas vem indetectável. E o homem, pela própria anatomia, né, a anatomia mais exposta, então quando ele tem alguma lesão, acho que é muito mais fácil ele procurar o atendimento. Mas uma mulher pode pegar o HPV a partir do homem? Pode. Então ele pode transmitir. Ele transmite. Então nós estamos falando de uma DST complicada, até mesmo com relação à camisinha, né? A camisinha não vai proteger totalmente. Não, na verdade o HPV, a camisinha não protege totalmente por dois motivos. A maior parte do HPV no homem não está no pênis, está na bolsa escrotal e tem um contato durante o ato sexual e acaba podendo ser por essa via. E existem alguns tipos de preservativos femininos, geralmente os que não têm látex, eles têm o poro muito menor que o vírus, então ainda o vírus poderia passar pelo poro do preservativo. E a vacina? Porque nós temos uma vacina, né? É o mais importante de tudo. Na verdade, a única coisa que nós podemos fazer como forma de prevenção é a vacina.
Esse programa é tão importante que a gente vai falar muito sobre isso. No próximo bloco a gente vai se dedicar muito a falar sobre a vacina. Queria aproveitar a doutora para falar sobre a questão desses sintomas, desses sinais. A senhora falou das verrugas. Isso aí é um sinal de alerta, qualquer verruga. Estão falando para homens e mulheres. A senhora deve ter uma vivência prática de consultório, de relações muito complicadas entre casais que se descobrem ali com esse problema. O senhor também, sem né, dúvida, doutor? Sem dúvida. Desagradável. São conversas difíceis, né? São conversas difíceis porque, primeiro que o HPV ele pode ficar anos incubado. Então, você tem... E não sabe que tem. No homem e na mulher também? Fica na fase latente, no homem e na mulher. E não sabe que tem. De repente, com uma queda do sistema imune, você começa a ter ou a verruga ou dá na captura híbrida, por exemplo, um Papa Nicolau. A imunidade, a famosa imunidade que a gente tanto falou durante o Covid, ela também está relacionada a isso? Está relacionada, porque todo vírus ele é medido em carga viral. Então, quando a paciente tem o vírus do HPV, ela tem uma carga viral. Quanto mais alta essa carga viral, maior a chance de essa paciente ter de fato uma lesão. E se essa carga viral ela aumenta, certamente porque a imunidade dela diminuiu, como o doutor falou. Forma latente, tudo bem. Mas quando ela passa a ser subclínica ou clínica, é porque teve alteração da imunidade. Agora, você identificou então o HPV. Aí o próximo passo, então, fazer a colposcopia, a vulvoscopia. E se for uma lesão? Se for uma lesão por HPV, o que faz? No colo? No colo. O senhor gosta de cauterizar. Assim, todas as condutas, né, desde que a lesão seja retirada, elas estão corretas, né, seja através do ácido, ou do cautério, ou dos imunomoduladores. O importante é que não haja uma lesão persistente. Por quê? É uma lesão persistente que pode levar a um câncer de colo. Mas a grande maioria das mulheres não vai evoluir para isso. Não vai evoluir. Sim. O próprio organismo manda embora o HPV. Sim. Mas é muito importante a gente bater nessa tecla da informação. O doutor Zé Bento falou na abertura, doutor Google, você coloca lá, né, um exemplo prosaico aqui, você coloca caroço na cabeça. O que é? Um susto imenso, né? Pode ter milhões de reverberações, né? O fato é que a gente vai para um quadro agora, o Mitos e Verdades, que fala sobre um assunto que a gente discutiu muito aqui, mas que a gente precisa sempre falar. Eu queria agradecer a doutora, um grande abraço. Obrigada. Doutora, e tem também participação em casa do Zé da Fiel, né, da torcida corintiana. Está lá, sempre aqui tá vendo conosco. o programa. Um grande abraço para ele. Obrigada, doutora. Obrigada. Volte sempre, doutora. Muito obrigada. Vamos lá então, Mitos e Verdades? Vamos embora. O HPV não tem cura? Depende. 80% das mulheres que se contaminam com o vírus conseguem eliminar a infecção por si só espontaneamente, sem nenhum tipo de tratamento. 20% das pacientes podem desencadear uma infecção persistente e o tratamento para isso vai ser individualizado de paciente para paciente. De qualquer forma, o melhor método para evitar essa infecção é fazer os exames de rotina para identificar o mais precocemente possível. Mês que vem, nós estamos inaugurando, junto com a doutora Mariana Paca, uma clínica lindíssima lá no ABC. Doutora Mariana que vai capitanear lá a clínica, mas está ficando bonita mesmo, né, Mariana? Tá. Puxa vida, que bom gosto, hein? Olha, e olha, o ABC, o Santo André é uma... eu não conhecia direito, eu fiquei encantado. Olha... Qualidade de vida, impressionante. É um dos índices de qualidade de vida mais elevados do Brasil, referência mundial, o IDH, nessa região do ABC. Você agora vê, com uma a doutora Mariana, e ela mora lá, né? Não é boba, né? Não. E a gente vai falar de um serviço muito importante, que é a vacina contra o HPV. O que existe de fake news em torno dessas três letrinhas é um absurdo, né? Eu lembro de muito tempo o doutor Zé Bento comentando comigo, falando, olha, é um orgulho a gente ter no calendário vacinal, no cardápio vacinal, uma vacina como essa contra o HPV. Orgulho mundial do nosso SUS. Porque mulheres morriam de câncer do colo do útero por falta de uma vacina. Agora você tem uma vacina que você pode se proteger contra um câncer. Chegou a ser
o segundo câncer que mais matava a mulher brasileira. Em alguns estados ainda é assim. E uma vacina que você toma, que a doutora Mari vai explicar pra gente como é que é essa vacina. Você toma, são 3 doses, como que é essa vacina? Quem deve tomar? Primeiro eu queria agradecer o convite. É muito legal estar aqui com vocês para falar de um assunto que é tão importante. Poxa, uma vacina previne uma doença, que é uma doença que pode ser potencialmente grave e o tratamento não é legal, né? Então é muito bom ter uma vacina que previne tanto. A vacina, na verdade, ela é indicada para todas as mulheres e meninas a partir dos 9 anos até os 45 anos. Para homens e meninos também, a partir dos 9 até os 26 anos, né? A vacina está disponível nos postos de saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza para a população a vacina quadrivalente, que tem uma cobertura para os principais tipos de HPV que podem causar o câncer. Aí a gente pensa, causa câncer só de colo de útero? Não, pode causar o câncer de vagina, o câncer de vulva. E aí, vamos vacinar os homens, porque os homens, além de transmitir, eles podem ter o câncer de pênis, pode causar câncer anorretal. A vacina também vai proteger contra as verrugas. Então, é muito bom ter uma vacina para proteger contra uma doença que pode ser grave, né? São quantas doses? São 3 doses, preconizado, né? A gente toma 0, 2 meses, 6 meses. E aí a pessoa está protegida. A vacina quadrivalente, ela tem uma proteção de 70%. E a gente pode falar, na medicina, 70% é uma porcentagem bem grande. E a nonavalente tem uma proteção de 90%. Poxa, você vai proteger 90%, né, para uma doença que é uma doença chata e que a gente tem o estigma câncer, é horrível, né? Então, E essa nonavalente não está disponível não está disponível no posto, né? Ela é uma vacinação que é na rede privada. Tá bom. E Nós são temos 3 na doses. clínica. Temos na clínica. Temos na clínica. Essa. Vamos falar de uma questão importante que está ligada ao preconceito, que está ligada também a fake news com relação à vacina. As mães têm muito receio, né? Existe uma informação desencontrada de que a vacina acelera ou antecipa a vida sexual da filha. Isso é uma grande mentira. Vamos falar sobre isso, porque por causa da idade que é recomendada a vacina, começa esse problema, né, doutora? Assim, é uma fake news mesmo, né? Absurda. Não é porque você vai vacinar uma menina de 9 anos ou um menino de 9 anos que a iniciação sexual vai acontecer, né? Qual é o mecanismo da vacina? É a prevenção. É muito melhor você vacinar as crianças, porque as crianças não têm uma vida sexual ativa, né? Tem outra fake news também que é muito presente, a mulher já tem uma vida sexual ativa, já teve alguns parceiros. Não vale a pena tomar a vacina. É claro que não, né? Porque a gente tem vários subtipos do HPV. É claro que vale tomar a vacina. Porque a gente tem vários subtipos do HPV. Se ela foi exposta a um, ela pode não ter sido exposta a outro e ela vai ter uma reação imune muito grande. Então, uma das fake news que vale a pena a gente falar é: eu já iniciei minha vida sexual, então eu não preciso tomar. Precisa porque protege. Vamos falar a idade de novo, essa janela aí da vacinação. Estamos falando de crianças aí, né, pré-adolescência. Meninas a partir dos 9 anos, até mulheres até os 45 anos. E meninos dos 9 até os 26 anos. Agora, Fernando, isso não quer dizer que se uma mulher com 50 anos não quiser tomar vacina, ela não possa. Ela pode tomar vacina. Porque está aumentando muito, por exemplo, a incidência de câncer da orofaringe por causa do HPV. Pela liberdade sexual. Hoje as mulheres estão tendo namorados com 50, com 60, com 70 anos.
e precisam sim tomar essa vacina. E um assunto que é tabu, que é difícil de conversar, são as famosas conversas difíceis, mas eu preciso falar que o número de gonorreia, sífilis, tem aumentado assustadoramente. Exatamente. DSTs, né? Essas não tem vacina. Contra elas temos a informação. Exato. Né, Agora, Mari, eu não vejo mais câncer do colo do útero no consultório. Você tem visto câncer do colo do útero? Não. Agora, e por quê? Por causa da vacina. Por causa da informação. E você faz o Papa Nicolau, a captura híbrida, e aí tem uma lesão, você trata essa lesão. Acabou o câncer do colo. Quer dizer, isso é fantástico. E olha, quando eu me formei, não vou falar nem quanto tempo atrás, olha, tinha câncer de colo do útero. Evita Peron morreu de câncer do colo do útero. Se ela tivesse vivido nessa fase da evolução da medicina, ela não teria morrido. Interessante. Com certeza. Então, ela teria tomado a vacina. E a importância do Papa Nicolau também, né? Sempre. O Papa Nicolau é o rastreio, né? Muito bem, doutora Mari, muito obrigado pela participação, sucesso. Eu que agradeço. Valeu demais. Isso muito aí. Obrigado, muito legal. E agora nós vamos para um quadro que eu adoro, é prosa de consultório. Vamos ver. Uma história que me marcou no consultório foi de uma menina novinha, uns 25 anos mais ou menos, que foi fazer a rotina, né, dela de Papa Nicolau, enfim, e faz parte do nosso protocolo, coletar a captura híbrida e outros exames. Enfim, na captura veio positiva para HPV. No retorno no consultório, a paciente se assustou muito, né, por ser uma infecção sexualmente transmissível, né, um vírus sexualmente transmissível. Então ela se assustou muito, tal, foi embora, expliquei para ela a repercussão que isso tinha, né, o que ela deveria fazer dali em diante. E ela, enfim, foi para casa e terminou com o namorado, né? Só que ela já tinha tido outras relações. E não tem como a gente adivinhar se foi desse namorado que ela pegou esse subtipo de HPV, né? Não tem como afirmar isso. Ela me ligou muito abalada ainda, né? Falando que tinha terminado, que não tinha volta, né? Acredito que deviam ter outros problemas ali envolvidos. Mas assim, é algo que não precisa chegar neste ponto, né? A infecção por HPV é algo muito comum. E a gente não tem como saber de qual parceiro da vida, a não ser que tenha sido um único, né? Não tem como saber de qual parceiro da vida a gente adquiriu esses subtipos de vírus, tá? O que a gente precisa ter de informação é como a gente deve se portar, né? O que a gente deve fazer deste ponto do diagnóstico em diante, que basicamente é seguir com a nossa rotina de Papa Nicolau, né? Anualmente ou não, até um intervalo maior, dependendo do resultado. E se caso tiver alguma lesão, tratar essa lesão de forma adequada, individualizada. Não precisa terminar com o namorado caso venha um HPV positivo. Bom, vamos lá, seguindo aqui o nosso programa. Agora, doutor, tem uma mineira cruzeirense de Montes Claros. Que preciosidade o senhor tem aqui, doutor. Maravilha, doutora Mariana Silveira, bem-vinda. Muito obrigada. E nós vamos falar de um assunto hoje no programa que talvez dava para fazer mais 3 programas só sobre isso, sobre corrimento vaginal. Toda mulher, na sua vida, vai ter, numa fase, corrimentos vaginais. Corrimentos normais, fisiológicos, corrimentos patológicos, mostrando alguma alteração, e por isso que nós trouxemos então a doutora Mariana, que vai nos explicar o que é o corrimento vaginal, Mariana. Corrimento vaginal nada mais é do que a secreção fisiológica que as nossas glândulas da vulva e da vagina produzem. E ela normalmente tem um padrão. Então, normalmente é mais clarinho, sem odor, a espessura depende da fase do ciclo menstrual da paciente, mas é normal. O que muita mulher, a paciente não sabe, e chega no consultório com uma queixa, estou com muito corrimento, meu corrimento é assim, assado. Claro que a gente tem que examinar para avaliar, mas esse corrimento, na maioria das vezes, é normal. Dias quentes, como está fazendo agora, é comum a gente transpirar pela vagina, então a secreção fica mais aumentada mesmo, mas sempre que tiver a queixa, tem que passar em consulta para a gente conseguir avaliar. No programa dessa semana, a gente está falando sobre HPV. Existem pontos de contato entre HPV e corrimento?
Infelizmente não, porque o HPV ele não dá sintomas como corrimento. Principalmente quando o HPV ele é daquele de baixo risco que provoca verrugas vaginais, ele manifesta como verrugas vaginais, mas quando ele está no colo do útero, quando ele dá sintoma, já é uma doença mais avançada. Mas quando a gente fala de DST, aí sim, corrimento e DST tem pontos de contato. Sim. Quando que o corrimento, então, começa a não ser fisiológico? Que característica ele tem? Ele muda o aspecto, então muda a cor, muda o odor. Da densidade também, densidade e da roupa íntima, então a mulher tem que ficar muito atenta a isso. Às vezes, alguns corrimentos patológicos também não são identificados, não dão alteração do padrão. Então, por isso também a importância, além da captura híbrida de colher, também colher os agentes patológicos na secreção na consulta de rotina, que a gente faz na clínica, inclusive. A gente colhe o Papa Nicolau, que entra como avaliação complementar, também a captura híbrida, mas a pesquisa de outros agentes, como a clamídia, a gonorreia, que é difícil de ter uma manifestação tão típica. Então, são identificadas nesses exames de rotina. Nesse programa, o Dr. Zé Bento chamou a atenção que a diminuição, né, de casos clínicos no consultório de câncer de colo de útero. Exatamente. Né? Por outro lado, se percebe o aumento dessas DSTs, como a gente falou também, gonorreia, até mesmo sífilis. E isso tem aumentado? Existem umas DSTs que realmente aumentaram. Então, por exemplo, tricomonas. Tricomonas é um agente, é um protozoário que aumenta a quantidade de corrimento, um corrimento amarelado, um ardor, hiperemia, fica tudo avermelhado, a parede vaginal, fica inflamado. E é uma DST. Isso realmente a gente nota um aumento. Agora, sífilis, gonorreia, é mais difícil. Você tem visto isso, difícil. Mariana? Clamídia está aparecendo mais agora ultimamente, mas é isso, tricomonas, e eu acho que vem muito do que o senhor sempre fala da liberdade sexual, que as pessoas estão tendo mais relação, assim, cada vez mais idade, né? Então, acho que vem muito disso, por conta da liberdade. E a partir da higiene íntima? Quer dizer, o fato de algumas mulheres não saberem fazer muito bem essa higiene íntima pode aumentar a quantidade de corrimento. Como que você orienta as suas pacientes para fazer higiene íntima? Muitas pacientes são ensinadas, né, na adolescência a fazer essa higienização de uma forma muito errática. Fazer duchas vaginais, e isso é péssimo para a saúde íntima porque aumenta o risco de infecções de repetição, principalmente. Então, o ideal, a vagina se limpa sozinha. Não precisa fazer nenhuma higiene interna. Então, a higiene mesmo é externa, tem que lavar bem as dobras, tudo com sabonete neutro mesmo, mas internamente não tem essa necessidade. Mas por fora tem que ter essa higienização com sabonete neutro mesmo. Isso é fantástico, né? Quer dizer, a vagina é um órgão autolimpante. Isso. Você não precisa fazer uma higiene íntima, colocar duchinha, água dentro da vagina. Porque isso acaba desequilibrando. Exatamente. Isso ataca a nossa primeira barreira de defesa, que são os lactobacilos. Então, quando ataca os lactobacilos, você favorece o crescimento de outras bactérias que às vezes não seriam patológicas, mas como a imunidade cai por conta dessa quebra dessa barreira, acaba manifestando essas. Agora, como sinal de alerta, um ponto de informação importante, quando a gente fala do corrimento, a gente fala cor, cheiro, densidade, quais são os pontos de atenção? Porque já que a gente está vendo, é comum, a mulher vai ter mesmo, mas quando é que preocupa? Eu acho que o principal ponto nisso é o autoconhecimento. Então a mulher tem que se autoconhecer e tem que entender que aquele corrimento desviou do padrão dela. Então o corrimento mudou o padrão de cheiro, mudou o padrão de aspecto, de densidade, de cor. Então ela tem que procurar um ginecologista mesmo que seus exames estejam em dia. Então, porque às vezes faz um exame, o exame está normal, mas acaba desencadeando esses sintomas no decorrer do ano, então ela tem que procurar o ginecologista para avaliar. Corrimento e menstruação. A menstruação pode mascarar o corrimento? Importante? Tem alguma relação? Às vezes, antes da menstruação, como muda o sangue, muda o pH vaginal, pode algumas bactérias que gostam do pH mais básico manifestar, principalmente a vaginose, que é o cheiro. Verdade. Então, próximo da menstruação tem muita queixa disso, estou sentindo o cheiro um pouco mais forte. Então, pode acontecer da menstruação favorecer esse tipo de corrimento, sim. É um ponto de atenção, então. É um ponto de atenção. E dependendo do tipo de infecção, menstruação é um caldo de cultura. Sim. Isso aí pode piorar até um corrimento. Mas o que eu acho que a doutora Mariana falou com muita propriedade é o seguinte: se mudar
a característica do seu corrimento, porque toda mulher tem corrimento, mas se mudar, procura um médico. Não fica esperando piorar, porque pode ser um começo de uma infecção de fácil tratamento. Muito bem. Muito legal. Doutora Mariana, muito obrigado. Muito obrigada. Sucesso Obrigada a vocês ter pelo a convite. doutora aqui. Um Muito abraço lá obrigada. para Montes Boa sorte Claros. no Cruzeiro. E para Boa Montes Claros sorte. também. E viva o piqui com arroz. E viva o piqui com arroz. E viva o Montes Claros. Viva. Valeu, doutora. Muito obrigada. Obrigado. Vamos Obrigada. agora. Que exame é esse? Que exame é Vamos esse? saber? Esse é um quadro muito interessante. Escuta só. Vou falar um pouquinho sobre a colposcopia e a vulvoscopia. Esses exames estão essenciais na detecção da lesão pelo HPV, não só para detecção inicial, mas também para acompanhamento da doença. A colposcopia geralmente é um exame muito fácil de ser realizada, onde o médico vai usar uma lente de aumento, alguns líquidos que reagem na presença da lesão e a partir dessa lesão faz-se uma biópsia para determinar que tipo de lesão que está acontecendo naquela paciente e a partir daí direcionar o tratamento. É muito importante que a paciente que fez uma captura híbrida para HPV e foi detectado, que ela seja submetida a esse exame, pois é a única forma de nós detectarmos se existe ou não a lesão pelo vírus. Nem sempre a lesão vai existir. Muito provavelmente essa paciente pode ter o vírus, a maior parte das vezes ela vai ter o vírus, e ele vai estar na forma latente, na forma adormecida. Então esse exame é exatamente para aqueles tipos de paciente que tem a forma subclínica ou a clínica, na qual o médico a olho nu ele não poderia diagnosticar esse exame. É importante que no primeiro ano que seja detectado o vírus, que essa paciente pelo menos 2 vezes seja submetida a essa colposcopia para ver se essa lesão está regredindo ou não. Bom, eu espero que a gente tenha ajudado a vocês a entenderem mais sobre HPV, entenderem mais sobre vacina, corrimentos vaginais. Foi um programa muito legal. Bom, isso. Compartilhe esse conteúdo com gente que você sabe que vai aproveitar. E siga a gente também no Instagram, nas nossas redes sociais, Facebook, estamos no YouTube, a gente está em todo lugar e está aqui também. Né, É isso doutor? aí. E Afinal de lembre-se contas. disso, tá tudo bem.